Amém, meus amados, graça e paz, que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Ulisses Lucas. E hoje eu quero só complementar um vídeo que eu já fiz anteriormente sobre a carta de recomendação que diz a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia, tá? E eu estou lendo a minha Bíblia aqui para a gente acompanhar esse raciocínio, porque algumas pessoas ainda criam uma certa dúvida ainda em relação ao que o apóstolo Paulo quer falar sobre carta de recomendação. O texto está em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, a gente vai ler em diante, tá bom? Porque me deixa muito triste quando as pessoas falam que a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra é a teologia, a letra é o ensinamento do homem, é doutrina de homens, e o Espírito é o Espírito Santo que me ensina, é o Espírito Santo que age dentro da minha vida. Isso, meus amados, isso é argumento para quem não quer aprender a palavra de Deus, que nós temos que crescer em toda graça, em toda sabedoria e em todo conhecimento. Então vale a pena lembrar para nós ler esse texto, e eu vou falando aqui detalhadamente numa exegese bíblica o que realmente significa. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ler assim, ó: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos como algum de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vamos lembrar que a carta de recomendação é aquela qual eu chego e eu apresento, eu recomendo alguém, né? Por exemplo, diz lá, eu digo lá assim, eu vou mandar aqui para a igreja Comunidade Cristã de Torres, lá no bairro Centenário, sendo que o bicheque 1036, eu estou mandando, apresentando a vocês, eu estou recomendando aí o pastor Ulisses Lucas, o qual é professor de teologia, o qual tem a exegese da palavra de Deus aplicada, tem uma conduta diante da casa do Senhor Jesus Cristo, faz uma recomendação de mim, né? Então ele está me recomendando. E tem a carta de apresentação. A carta de apresentação vai dizer, ela é mais objetiva. Tem uma diferença entre a carta de apresentação e a carta de recomendação. Nesse caso, é carta de recomendação. Olha bem, e aí o apóstolo diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens, e carta, vós sois a carta. Isso quer dizer, meus amados, em respeito ao testemunho. O ser humano, o cristão, ele tem que ser luz do mundo, sal da terra. Então, o testemunho desse abençoado, testemunho dessa pessoa é que vai caracterizar essa carta. A carta qual vai ser lida por todos os homens. Todos os homens veem o teu testemunho. Então, não adianta lá na igreja tu ser uma coisa e fora da igreja tu ser outra, né? Não adianta tu ser o cristão Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Não adianta tu querer dizer que eu sou pastor e não conhecer a palavra de Deus, não saber a palavra de Deus. Não adianta tu querer chegar e dizer assim, eu sou bispo, e tu não entender uma exegese aplicada da palavra de Deus, tu realmente não ser um mestre, não ser um doutor, não ser especialista naquela área, ou seja, o Senhor não te deu esse dom, Ele não te escolheu para esse dom. Então, o teu testemunho, aqui no versículo 2, o teu testemunho é a carta conhecida, lida por todos os homens. É o teu testemunho, é a tua vida pessoal que vai fazer toda a diferença. Aí, vamos continuar, no 3 assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Vós sois a carta de Cristo ministrada por nós. O que o apóstolo está falando aí? O apóstolo está dizendo aqui que a carta era o povo. Aquele povo, aquela igreja, aquele cristão ali, a igreja de Coríntio, era justamente a carta desse povo. A carta de apresentação dos apóstolos, ou seja, ministrada por nós. Por nós quem? Pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por Pedro, por esses homens. Eles eram o quê? A carta de recomendação justamente do trabalho deles. Então esses apóstolos que nós estamos se referindo, o apóstolo aqui está dizendo que aquele povo, a igreja de Coríntio, era a carta de apresentação do apóstolo. Vocês estão me entendendo? Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
O que foi escrito com pedra? Foi escrito a lei. A lei foi escrita com pedra, né? Na pedra, lá com Moisés, lá no Monte Sinai. Então, mas com as tábuas de carne do coração. Ele está se referindo ao quê? Está se referindo um novo mandamento, a nova aliança, o novo pacto. Aqui eu poderia dizer assim, ó, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu poderia botar lei e eu poderia botar graça. Eu poderia botar o antigo pacto, o antigo acordo e nova aliança, novo acordo. Então, meus amados, quando está se referindo, ele está dizendo o quê? A lei, e ele está se referindo à graça, ao Espírito Santo. Agora, vamos continuar. Olha bem, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aí me pergunto, aqui é meio complicado, entendeu? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Como eu volto a repetir, lá no começo ele está dizendo o quê? Não com as tábuas de pedra, mas sim com as tábuas de carne do teu coração. Aqui ele está dizendo, olha bem, no Antigo Testamento era Deus, no Novo Testamento é o que? É Cristo, é Jesus Cristo. Então eu poderia botar aqui a exegese da seguinte forma: e é pela graça que tenho tal confiança na lei, ou seja, ao Deus de Israel. É pela graça que eu tenho a confiança na lei. Ou seja, é através da graça que eu confio no que foi escrito na lei. Porque a lei, ela não foi totalmente abolida. A lei, meus amados, ela passou, por exemplo, os mandamentos. Os 10 mandamentos se resumiram em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aí já começa toda a diferença. Então, a lei saiu 10 mandamentos, entrou 2 mandamentos que cobre todos os outros 10, né? É óbvio, isso é muito claro, é muito específico isso aí. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então ele está falando assim, ó, e é pela lei, né? Ou é pela graça que eu tenho confiança em Deus, né? Ou seja, em Deus que eu falo, Deus, Antigo Testamento, Jesus Cristo, Novo Testamento, graça, Antigo Testamento, lei. Então é dessa forma. No 5 ele diz o seguinte, ó: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a vossa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, quem capacitou foi o Senhor que os capacitou. Foi o Senhor que os fez realmente ser ou seja, o que é um apóstolo? O apóstolo ele traz algo novo. O apóstolo ele trazia boas novas. Ele está trazendo algo novo. Então, que fez ele ser o quê? Capacitado para trazer a vontade de Deus. Deus o escolheu, Deus o chamou, e não dele mesmo. O apóstolo Paulo não queria isso, não. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que o fez o servir e fez o levar realmente o cristianismo raiz, a essência do cristianismo avante. Olha bem, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha bem, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Esse versículo se explica desde do 1 até o 6 todo, né? Nos fez capazes de ser ministros. Ministro do quê? Do Novo Testamento. Que Novo Testamento é isso que ele está dizendo? Graça. Como é que ser ministro tem uma hierarquia? A hierarquia tem que ser honrada e ser respeitada. Começa no episcopado, depois é o presbitério e depois é o diaconato. Aí cada instituição ela coloca lá se quer o seu presbítero, quer pastor presidente, quer o bispo, né? Mas o apóstolo, a era apostólica acabou. A era apostólica foi até o ano 96 depois de Cristo na ilha de Patmos. A gente sabe que João não morreu na ilha de Patmos, ele morreu lá por volta do ano 100, 103, né, em Éfeso. Então assim, esse foi o último apóstolo vivo. Depois o apóstolo não existe, existe a hierarquia bíblica constituída, que é o bispo, que é o presbitério, que vem ali o pastor, e é o diaconato, que vem o diácono, tá certo? E aí ele diz assim, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí eu vou lá no começo e começo a olhar de novo. Ele está falando de lei, ele está falando de graça. Ele está falando do Antigo Testamento, ele está falando do Novo Testamento. Ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus Cristo. Então, para bom entendedor, meus amados, meia palavra basta. Sabemos que aqui eu poderia, na exegese, aplicar o seguinte texto: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um Novo Testamento. Não da lei, porque a lei ela mata, mas do Espírito,
porque o Espírito dá vida e vida em abundância. O Espírito é o quê? É graça. Então, sobre o Novo Testamento, do quê? Da graça. A graça que vem, que o Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e nos deu para abundar vida e vida em abundância. Tá certo, meus amados? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor esse texto. Muito obrigado por todos vocês que têm aí no canal participado comigo. A comunidade cristã fica na rua Juscelino Kubitschek, 1036, no bairro Centenário, em Torres. Todos vocês são convidados para participar da nossa aula de teologia, que é totalmente grátis. Olha bem, grátis, sem pagar nada, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe nós lá no canal, bota o teu sininho de notificação, nos ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, que o Senhor os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.